valiosas no chat, e às vezes a dinâmica com essa questão do compartilhamento, eu não vejo o que está sendo publicado. Então, vocês podem ativar o áudio e me avisar: Humberto, ó, tem uma colaboração no chat. Tudo bem? Tudo certinho? Então, povo de Deus, deixa eu compartilhar com vocês o slide aqui acerca da Revolução Industrial. Eu estou trabalhando com vocês aqui, gente, uns conceitos fundamentais, algumas questões nós vamos aprofundar dentro de uma discussão mais contextualizada, porque esse assunto, gente, é um assunto muito fácil, é um assunto muito bacana de estudar. Então, assim, o que a gente precisa é só organizar, de certa forma, a nossa linha de pensamento em relação a essas transformações que estão acontecendo aqui na Inglaterra e no mundo nesse momento, certinho? Gente, deixa eu fazer uma coisa diferente. Vamos começar aqui um pouco no quadro. Eu vou fazer aqui uma breve exposição no quadro, depois eu vou para o slide. Eu acho melhor a gente fazer essa inversão, certinho? Deixa eu colocar aqui para escrever um pouquinho aqui. Não é muito legal, porque história a gente sempre tem pouco quadro para muita informação, mas eu vou colocar aqui algumas ideias centrais acerca da Revolução Industrial e depois eu volto para o slide para a gente fugir um pouquinho dessa tática. Certinho? Deixa eu só pegar um pincel aqui, jovens. Então, povo de Deus, vamos trabalhar aqui algumas ideias centrais de Revolução Industrial. Ó. Então, quando eu falo na Revolução Industrial, eu estou falando de um processo de transformação que vai afetar diretamente o processo produtivo. Não esqueçam disso. Então, a Revolução Industrial é uma mudança radical que vai afetar diretamente o processo produtivo. Não esqueçam disso. Então, é um conjunto de transformações, vamos dizer assim. Então, a Revolução Industrial, não precisa vocês decorarem isso, nós vamos depois discutir algumas questões. Um dos marcos da Revolução, em 1750, 1760, como sendo o marco inicial da Revolução Industrial. Essa é dividida em fases, nós vamos ver algumas fases dessa revolução. Hoje, por exemplo, gente, hoje nós vivemos a quarta fase da Revolução Industrial, né? A era da tecnologia, da internet, da robótica, da genética, uma série de transformações. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente pensa, por exemplo, na influência que essa tecnologia tem sobre a nossa vida. Então, nós vivemos hoje numa sociedade altamente conectada, com muita tecnologia, onde todo dia surgem novas ferramentas, novos aplicativos e que vão impactar na nossa vida. Então, trabalhar a Revolução Industrial é entender como é que essas mudanças vão se processar e vão alterar o processo produtivo para que a gente tenha, por exemplo, uma maior produtividade. Essa é a grande questão da circulação de produtos, mas ter uma maior produtividade num menor tempo, principalmente observando essa ideia, ó, que vai gerar mais lucros. Lucros para quem, gente? Para o capitalista, para o burguês, para aquele que está se apropriando dos meios de produção. Gente, uma das grandes características da Revolução Industrial foi essa aqui, ó. A Revolução Industrial ela vai marcar a separação dos trabalhadores dos meios de produção. Esses meios de produção eles vão ficar nas mãos de quem?
da burguesia. Não esqueçam disso. Então, o que é que vai acontecer aqui dentro do sistema da Revolução Industrial nas suas mais diferentes fases? Nós vamos ter novas invenções. Essas invenções, elas vão incidir diretamente no processo produtivo, criando uma nova dinâmica, e nessa nova dinâmica que está sendo criada aqui, gradativamente nós vamos ter o quê? Os trabalhadores sendo separados dos meios de produção. Em outras palavras, a burguesia ela vai ter capitais para concentrar esses capitais, contratar esses trabalhadores como mão de obra e vai executar esses serviços para ela. Então, os trabalhadores aqui, gradativamente, eles vão perder essa capacidade de controlar todas as etapas do sistema produtivo. Não esqueçam disso, é uma das características fundamentais. O trabalhador ele vai perdendo o controle sobre essas diferentes fases da produção. Então, vai chegar um momento que o trabalhador não sabe mais executar todas as atividades que estão relacionadas a produzir um determinado produto. Não esqueçam disso. E isso, gente, vai fazer com que o sistema econômico também se modifique. Então, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar uma série de transformações, onde vai se consolidar um novo modelo, um modelo do sistema capitalista, onde esse capitalismo ele vai sair de uma fase mercantil, comercial, para uma fase industrial. Olha que legal, gente, o capitalismo mudando aqui, uma nova perspectiva, uma nova fase, onde os capitais agora serão investidos na indústria e não mais no comércio. Hello? Toda. Olha eu de novo. A roupa bonita. Vai ter a minha 8 horas, segunda-feira. Certo. Todo mundo vestindo camisa legal para assistir a mim, tá bom? Só um instante, povo de Deus. Obrigado. Ele é mais da costa, passa. Eu não tenho coisa a ver com história, não sei o quê. Depois eu te explico. Obrigadão. Gente, então lembrando aqui, né, o capitalismo está em transformação, ele sai de uma fase mercantil comercial para uma fase industrial. Essa é uma característica essencial para a gente compreender a Revolução Industrial. Gente, eu falei para vocês aqui, não precisa vocês decorarem, mas, de certa forma, a Revolução Industrial ela tem 4 fases. Uma primeira fase ligada à indústria têxtil. Não se preocupem que essas informações aqui ela tem no slide, viu? Uma segunda fase ligada às máquinas, ao motor a combustão, por exemplo, a máquina a vapor, as locomotivas. Uma terceira fase, onde você tem o crescimento das grandes empresas internacionais, a formação dos cartéis, dos trusts, dos holdings, a partir do século XIX. E aí você tem aqui, gente, os empresários para o capitalismo financeiro internacional, e uma quarta fase que nós estamos vivendo hoje acerca dessa questão da tecnologia, da internet, da conexão, da inteligência artificial, e assim vai, né? Então, essa primeira fase, mais ou menos de 1760 até 1850, a revolução das máquinas, máquina a vapor, máquina a combustão, mais ou menos a partir de 1850 até 1900,
A partir de 1900, você tem a formação dessas grandes empresas internacionais, onde o capitalismo ele se transforma no capitalismo financeiro, que vai durar até os anos 80, e a partir dos anos 80 nós temos uma revolução marcada pela tecnologia, pela internet, por essas questões que estão diretamente relacionadas com o nosso cotidiano, né? Vamos lembrar aí, no ano passado nós iniciamos nossas aulas, logo a gente teve o impacto da pandemia, fomos para o remoto, e aí a gente teve que aprender novas formas de se adaptar à tecnologia, né? Com esse ensino híbrido. Então, imagina aí o celular, a internet, o computador, foram ferramentas essenciais dentro do processo da aprendizagem. Então, muda totalmente o nosso cotidiano. Gente, uma das questões muito importantes que a gente tem que lembrar é que nessa separação dos trabalhadores dos meios de produção, você vai ter dois grupos que vão, de certa forma, estar de lados opostos. Nós temos de um lado a burguesia e do outro o proletariado. Quem é que lembra desse conceito aqui de proletariado? A questão lá no simulado era justamente sobre isso. Quem é que lembra? Quem quer falar? Proletariado é aquele trabalhador que trabalha para o sustento da sua prole, da sua família. Proletariado. Então, essa burguesia, lembre-se que nós trabalhamos no conceito de burguesia, é um grupo bastante diversificado, heterogêneo. E aí nós vamos chamar de burguesia industrial, que vai concentrar o seu poder ali sobre os bens de produção, né, meio de produção. Então, você tem esses dois grupos com interesses totalmente opostos. Lembrem-se disso. Então, gente, é um pouquinho dessas questões que eu estou falando aqui para vocês que nós vamos discutir nesse conteúdo. O nosso livro, ele trabalha de forma bem sistematizada essas informações, mas aqui, gente, por exemplo, nas invenções, não é uma das questões essenciais que vocês saibam, por exemplo, as invenções. Ótimo, vamos trabalhar sobre isso, ó, William. Quando eu estiver falando dos movimentos sociais e políticos do século XIX, eu vou falar sobre o socialismo científico, o socialismo utópico, as teorias que estão surgindo ali dentro do século XIX. Vai ficar muito bacana. Eu vou trabalhar alguns conceitos do Karl Marx, por exemplo, como mais-valia, modo de produção. E é interessante que você já tem esses conceitos aí da sociologia, muito bacana, viu, gente? Nós vamos trabalhar novamente esses conceitos aí com vocês. E aí é interessante porque, como vocês já viram esses conceitos, por exemplo, a dialética de Hegel, ou as questões ligadas ao Engels, né? Marx Engels, Friedrich Engels. Aí nós vamos fazer algumas discussões, e aí quando eu estiver falando de materialismo histórico e dialético, vocês já estudaram isso, né? Então vai ficar muito mais dinâmica a nossa aula em torno dessas questões, e a gente não vai mais para os conceitos, vai compreender por que é que Marx formula esses conceitos durante o século XIX, quando a gente estiver trabalhando isso? Aí nós vamos ver a inserção dessas ideias ligadas ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo, socialismo utópico, científico, as divisões disso aí, mas principalmente a implicação e isso, o que é que a luta de classes faz, gente? Quem é que lembra? Alguém? A luta de classes ela é o motor de funcionamento da sociedade, segundo Karl Marx, né? É ela que move a sociedade, é ela que gera a contradição. Nós vamos trabalhar isso aí quando a gente estiver falando acerca do Karl Marx, de algumas teorias acerca dele, viu? Muito bom, gente, muito bacana. Então, assim, quando o Karl Marx faz a sua teoria, claro que a teoria tem problemas. Quem é Humberto para falar que a teoria do Karl Marx é uma teoria que tem problema, né, gente?
Mas aí a gente tem uma questão central. O Marx, ele vê a sociedade apenas por um modo de vista, que é um modo onde o sistema econômico, a questão econômica, ela se sobressai às outras questões. Esse é um dos problemas da visão marxista, que vai sempre ver que essa perspectiva de um lado a burguesia, do outro o proletariado, duas classes com interesses distintos, a burguesia quer mais lucro, quer explorar o proletariado, e o proletariado ele quer melhores condições de vida, melhores salários, né? Então, melhores condições de trabalho. E aí nós temos essa contradição e essa luta de classes que, segundo Marx, é algo que está presente ao longo de todas as sociedades, grupos dominantes e grupos dominados. Então, são conceitos chaves aí do marxismo que termina nos ajudando dentro dessas transformações do mundo das ideias aqui. Certinho? Gente, dito isto, vamos aqui para o slide para a gente trabalhar algumas características. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vocês estão tão calados hoje. Tá tudo bem com vocês, gente? Hein, William? Tá tranquilo, professor? Tranquilo, saudações. Vamos lá. Uma glória eterna. Gente, vamos nessa. Vou compartilhar o slide aqui com vocês, para que a gente possa fazer aqui essa discussão. Fiz um slide especialmente para vocês aqui, inserindo várias informações adicionais que não tem no nosso livro didático, muito mais para complementar mesmo, né? Buscando aqui um maior diálogo com vocês com uma série de questões. Então, como eu disse para vocês, a Revolução Industrial é algo que está se processando. Hoje nós vivemos uma nova Revolução Industrial, chamada também de Quarta Revolução Industrial, né, gente? Por conta do grande impacto que ela tem na nossa vida, relacionado, por exemplo, à inteligência artificial, a importância dos computadores, da genética, dessa interligação que nós temos no mundo todo, né, em relação à questão das comunicações, que vai encurtando as distâncias com a internet, né? Então, vivemos numa perspectiva de mundo globalizado, numa grande aldeia, e a Revolução Industrial, de certa forma, nos traz essa perspectiva, né? Gente, tem até alguns conceitos que depois eu quero que vocês aprofundem relacionados a essa perspectiva de mundo em transformação. Nós estamos em transformação constante, né, gente? E aí esse aprimoramento de técnicas, de tecnologias, de novas ferramentas, né? A todo instante a gente está sendo desafiado com novos aplicativos. Então, é um pouco do que a gente vive hoje, essas relações aqui acerca da revolução, dessa quarta revolução industrial. Povo de Deus, eu tentei sintetizar as 4 fases da revolução industrial, mas não precisa vocês decorarem, não. É lembrar que uma primeira fase, essa revolução, ela está muito mais restrita à Inglaterra, e é uma revolução muito mais ligada à produção têxtil, à indústria têxtil, de tecidos. Depois, ela, a partir de 1830, ela começa a ganhar força com a máquina a vapor e depois o motor a combustão, que são elementos importantes. Lembrar, gente, eu estava falando aqui para vocês das invenções. O século XIX é um século marcado por muitas invenções, né? A questão do aço, do dínamo, do telégrafo, do barco a vapor, né? Da locomotiva. Isso tudo impacta de forma muito decisiva na vida das pessoas. Então, são transformações assim decisivas aqui entre os séculos XVIII e XIX. A partir de 1850, como eu disse para vocês, essa industrialização ela se expande, ela ganha outras fronteiras.
Vou dar um exemplo para vocês. Nós já falamos da França, de toda a tentativa, o esforço de Napoleão ali para industrializar a França e concorrer com a Inglaterra, que era uma das nações mais poderosas na época, de maiores domínios coloniais. E aí vimos também, gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu acredito que vocês estudaram a unificação da Alemanha e da Itália, onde a Alemanha, a partir da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, se transforma numa grande potência, que vai chegar a rivalizar, por exemplo, com a Inglaterra no final do século XIX e início do século XX. Então, você tem uma Alemanha, principalmente na questão da exploração do Vale do Ruhr, a questão do carvão mineral, transforma a Alemanha numa grande potência naquele momento. Então, lembrar que nesse final do século XIX, no início do século XX, você tem novas formas de energia, por exemplo, derivadas do petróleo, energia elétrica, né, proporcionada pela indústria hidrelétrica, e aí você tem a locomotiva com as ferrovias, né, o barco a vapor, que vão dar uma nova dinâmica. A partir aí do início do século XX, você tem essas grandes empresas, como eu falei, os trusts, cartéis, holdings, que são os conceitos que vocês vão trabalhar lá na geografia, que começam a se organizar. E aí o caráter da produção também vai se modificando para um caráter de produção em série. E aqui o que é que nós vamos discutir, gente? Nós vamos discutir depois o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo como conceitos fundamentais dentro desse modelos de produção que passam a funcionar ligados à questão industrial. E aí, a partir dos anos 80, como eu disse para vocês, a internet, a informática, os computadores ganham uma nova dimensão, fazendo parte do nosso cotidiano. Eu digo assim para vocês, gente, nessa época de pandemia, poucas vezes eu peguei em dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro terminou sendo um dinheiro plástico, né? Do cartão de crédito, do pagamento pelo Pix, pela transferência, né? O pagamento pelo código de barras. Então, termina fazendo com que você também crie uma nova dinâmica em relação à questão do dinheiro, né? Então, isso foi algo muito corrente, né? Você vai no comércio hoje, se você usar dinheiro, pouca gente tem moedas, né? E aí ninguém tem troco porque as moedas não estão circulando, quase ninguém está usando mais. Então, isso também termina gerando outras questões dentro da economia. Então, jovens, hoje nós vivemos aqui uma quarta revolução industrial, a era da internet das coisas. Aqui é um conceito que eu queria que vocês buscassem, gente. Tem alguns conceitos relacionados aqui a essa quarta revolução, essa tendência de formação de uma grande cultura global. E aí tem conceitos que estão muito articulados aqui, que essa ideia da internet das coisas seria a ideia que múltiplos objetos eles estão conectados, estão ali a partir de um toque na sua mão. Então, a partir de um celular, você pode controlar a iluminação da sua casa, a temperatura do seu ar-condicionado, ligar uma televisão, ligar um micro-ondas. Então, há múltipla conexão a partir de um único aparelho. Então, isso é a internet das coisas hoje. Então, tem alguns conceitos que é interessante que vocês vejam, principalmente não pensando em aprender esse conteúdo, mas para a vida de vocês, não é, gente? Então, a gente está aqui em 2021 hoje, mas daqui a 5 anos, a vida e a realidade vão ser totalmente distintas. Você vai ter novas profissões, algumas vão ser extintas. E, assim, a gente se preparar, mesmo dentro de uma perspectiva de repertório cultural, e para a gente se compreender dentro de uma cultura global, no mundo, gente. Então, tem alguns conceitos que são fundamentais, como eu disse para vocês, né? Saber a ideia de nanotecnologia, saber essa questão da Deep Web, internet das coisas. Lembrar, por exemplo, gente, um conceito que muita gente fala, sustentabilidade.
Sustentabilidade é a ideia de quê, gente? De você explorar os recursos que existem no planeta, mas você explorar de uma forma racional. E isso falta muito para a gente, né? Porque quando a gente olha ali para o sistema capitalista, o que é que o sistema capitalista quer, gente? Lucro. Produção em larga escala, lucro. Os produtos eles vão se tornando o quê, gente? Obsoletos, rapidamente são substituídos por outros em nome do consumismo. Às vezes a gente está comprando um produto que a gente não tem nem digamos, necessidade, né? Ah, meu celular aqui, tá obsoleto, vou comprar um celular novo. Mas às vezes a gente não percebe isso, né? Que a gente está dentro de um sistema muito maior, que é o sistema capitalista, que, de certa forma, nos impulsiona a isso. Era uma das críticas desses escritores sociais aí do século XIX, que nós vamos ver mais à frente. Certinho? Então, muito importante a gente se antenar nessas mudanças, né? Pensar principalmente de que forma a tecnologia está tão presente na nossa vida que às vezes a gente nem sabe, né? Vocês já são aí nativos digitais, né? Vocês já nasceram dentro de uma cultura digital. Humberto ainda é da pré-história, né, gente? Da época ainda da máquina de datilografar, do mimeógrafo, que eu acho que nem existe mais. Então, assim, as coisas se modificaram muito rápido, né, gente? Você quer mandar um documento, antes você tinha um fax. Hoje você tira ali, escaneia, manda por e-mail muito rápido um documento, né? Então, isso termina impactando também com o nosso cotidiano. Gente, alguns aspectos gerais da Revolução Industrial para que a gente possa compreender essas transformações. Quando a gente fala de Revolução Industrial, gente, a gente tem que compreender, por exemplo, a Revolução Comercial entre os séculos XII e XVI. Então, essa Revolução Comercial, gente, ela foi importantíssima para a gente pensar como o sistema capitalista ele está se modificando numa perspectiva de saindo de uma transformação ligada ao comércio para a indústria, né, ganhando uma nova dimensão. Lembra que eu falei com vocês acerca do renascimento cultural e urbano, e aí novas rotas de comércio, novas perspectivas? E a expansão marítima ela traz isso, de uma certa maneira, uma globalização da economia, uma interligação das economias dentro desse contexto. Então, pensar a partir disso, a Revolução Industrial não localizada especificamente no século XVIII, mas pensar num processo de construção dessa revolução ao longo do tempo. Além disso, gente, o que é que nós temos aí de importante dentro desse processo? Lembrar da chamada economia mercantilista. Os estados absolutistas, as monarquias nacionais, criavam elementos ligados a uma política protecionista, e aí vários elementos, aí nós vamos lembrar, para o Brasil, por exemplo, a nossa economia funcionava a partir de qual prática, gente? Quem é que lembra? Qual prática mercantilista foi adotada no nosso país? Hein, povo de Deus? Hein, povo de Deus? O pacto colonial. Lembrem-se, no Brasil, Portugal implanta o pacto colonial, o exclusivismo comercial. Já na Espanha, nas suas áreas coloniais, ela vai implantar uma política o quê? Metalista, na busca de metais preciosos. Então, é claro que Portugal também começa nessa perspectiva, depois muda a forma de colonização. Então, as economias mercantilistas, elas proporcionaram para os estados recursos necessários para que eles pudessem acumular esses recursos e reinvestir num processo de industrialização. Temos o surgimento da burguesia capitalista. Lembra lá, gente? Século XII, século XIII, novas rotas, um novo grupo social passa a ascender, e aí você tem aqui a burguesia
que é uma burguesia capitalista ligada ao comércio, à negociação de produtos, e essa burguesia ela vai adquirir capitais que vão ser reinvestidos na industrialização. Outros aspectos, gente, é a ideologia iluminista, né? Essa ideia da crença na razão, no conhecimento como elementos decisivos para o desenvolvimento da sociedade, onde o homem passa a ter o domínio da natureza, uma mentalidade científica que começa a ser edificada ainda no movimento renascentista. Então, esses são alguns aspectos que contribuem de forma geral para a Revolução Industrial. Aqui eu trouxe para vocês ao lado um mapa que traz outros elementos aqui favoráveis ao desenvolvimento industrial na Inglaterra. Por exemplo, as jazidas de Hulha, que é carvão, uma espécie de carvão mineral, a localização das áreas de produção de algodão, ligadas à produção têxtil, as áreas de metalurgia e a área dos enclosures. O que eram os enclosures, gente? Os cercamentos de campos. Lembrem-se que uma das questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, por exemplo, da Inglaterra, está diretamente relacionada à prática dos cercamentos, à expulsão dos camponeses, e esses camponeses migrando para onde? Para as cidades, onde eles vão passar a ser o quê, gente? Uma mão de obra barata, né? O Marx trabalha numa perspectiva de exército de reserva, essa mão de obra migrando para as cidades, se transformando numa mão de obra barata que vai ser absorvida por essas fábricas, por essas indústrias nascentes. Além disso, nós temos questões relacionadas, por exemplo, aos capitais, né? Capital disponível, mão de obra barata, matérias-primas aqui em abundância no seu território. Então, tem vários elementos, como, por exemplo, Humberto, nós temos a questão das teorias ligadas ao liberalismo político. Lembram que eu trabalhei com vocês do John Locke? Nós temos o liberalismo econômico com Adam Smith. Então, você tem várias teorias que estão também contribuindo com essa justificativa ideológica para o desenvolvimento desse processo. Gente, você tem dentro da Revolução Industrial uma transformação no que nós chamamos de forma de produzir. Então, essa passagem do artesanato para a manufatura até chegar à indústria é um processo onde cada vez esse trabalhador ele vai sendo o quê, gente? Ele já não vai mais controlar todas as etapas do processo produtivo. Eu vou fazer um ajuste nesse slide, colocar abaixo de cada imagem aqui uma informação para você associar a essa imagem. Então, no período onde o artesanato ele é a principal forma de produção, o artesão está lá, ele controla seu tempo, ele produz aquilo que as suas matérias-primas lhe dão condição, ele define a quantidade, a qualidade, e aí vocês vão lembrar das corporações de ofício que foram importantes nessa padronização, por exemplo, dos produtos que deveriam ser feitos. Então, você tem aqui a primeira forma é o artesanato, onde essa pessoa controla todas as etapas do processo produtivo. Então, do artesanato para a manufatura, você já tem uma pequena mudança. Esses trabalhadores, de certa forma, eles vão ter uma divisão social do trabalho, onde alguns vão fazer determinadas etapas do processo produtivo. Se você percebe nessa imagem aqui, ó, você tem algumas pessoas, cada uma delas desenvolvendo uma atividade. Então, uma das características das manufaturas é o início desse processo de divisão social do trabalho. Então, onde esses trabalhadores eles já não controlam todo o processo produtivo e nem as ferramentas de trabalho são suas. Muitas vezes eles são contratados pelos burgueses por uma necessidade de se produzir mais. E aí você vai lembrar, o burguês, por exemplo, ele tinha condições de comprar uma maior quantidade de matérias-primas para que ele pudesse negociar essas matérias-primas a um preço mais vantajoso para ele.
Então, você tem aqui um trabalhador que já não controla todas as etapas, e no último momento, esse momento da industrialização, onde nós temos aí esse burguês, tem um determinado espaço, é o dono de todas as ferramentas, e os trabalhadores eles vão vender apenas a sua força de trabalho. E aí você tem o processo de formação das indústrias, das fábricas, onde você tem a radical separação dos trabalhadores dos meios de produção. Então, eu sou um proletário, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender a minha força de trabalho para o burguês, que é o dono dos meios de produção. E aí você chega até a industrialização. Gente, eu vou organizar esse slide só para botar essa informação chave aqui, abaixo de cada imagem, para vocês terem uma dimensão maior. Então, pioneirismo inglês, só para a gente fechar a nossa discussão, a Inglaterra tinha capitais disponíveis, tinha uma mão de obra abundante por conta do cercamento dos campos, tinha uma situação política favorável, nós já discutimos isso, com a Revolução Gloriosa, nós temos a ascensão da burguesia, que passa a dominar o parlamento inglês e a formação de uma monarquia constitucional parlamentar. Nós temos a grande quantidade de matérias-primas no território inglês, a ética protestante, calvinista, lembrem-se que a ideia do enriquecimento, se você está ganhando dinheiro, se você está ficando rico, isso é fruto do seu trabalho, você não deve se envergonhar por isso. E também a questão dos atos de navegação, uma medida adotada pelo Oliver Cromwell, onde ele vai estabelecer que todo o comércio da Inglaterra só poderia ser feito a partir de navios de bandeira inglesa. Então, esses fatores somados, todos eles juntos, vão contribuir para que a Inglaterra saia na frente de outros países em relação à Revolução Industrial. E a gente pode até fazer uma discussão, Humberto, como é que Portugal e Espanha eram os dois grandes impérios coloniais aí dos séculos 15 e 16, e eles não conseguem fazer a Revolução Industrial e a Inglaterra consegue. Isso nós vamos discutir posteriormente. Gente, como eu falei para vocês, o desenvolvimento tecnológico, novas invenções, é decisivo dentro desse processo de transformação. Eu trouxe um videozinho para vocês das principais invenções. A gente não precisa decorar isso, gente. A gente precisa apenas compreender que essas invenções elas vão criando uma nova dinâmica. Então, você sair de uma indústria têxtil para chegar até a questão de uma indústria a partir da combustão, a partir do vapor, da máquina a vapor, isso vai trazer uma transformação muito radical. Então, imagina você viajar de um local para outro e você, que antes você utilizava 6 horas para fazer esse deslocamento, você faz em 2. Então, encurtar as distâncias, você produzir mais em menor tempo. Então, tudo isso passa a fazer parte do processo da industrialização. Beleza? Gente, na próxima aula ficou só o videozinho aqui das invenções. Eu mostro para vocês para a gente continuar a nossa discussão e na próxima aula fechar aí a Revolução Industrial. Tudo certinho? Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Na próxima semana a gente se encontra. Viu? Vocês conseguiram enxergar aqui o quadro, as coisas que eu escrevi, gente? Vocês conseguiram printar aqui o quadro sem eu na frente, ó. Deixa eu sair aqui. Façam aí o print do quadro para vocês. Essas ideias aqui que eu coloquei de forma para a gente iniciar. Beleza? Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. A gente se encontra na próxima semana. Se Deus quiser e Ele quer, que Ele é bom. Tchau, gente. Tchau, Iago. Valeu. Isso mesmo, Gisela, a medida sanitária, que o dinheiro era uma forma de contágio, né? Muito bem. Gente, olha a vacina, se cadastrem. Não perca essa oportunidade.